que é a base para os 10 mandamentos. O Senhor, antes de ele... Esse grande evento aqui, né, no dia do Pentecostes, pela contagem que é dita em Êxodo 19, versículo 1 e 2, quando eles chegam no monte, ele diz o calendário lá é a data do Pentecostes, eles têm o primeiro culto em Êxodo 19, e Êxodo 20 é a apresentação dos 10 mandamentos. Então, em primeiro lugar, essa é a grande parada após a saída do Egito, né? Êxodo 19 é a grande parada, a parada no Monte Sinai. Todas as pragas, toda a convocação que Deus fez a Moisés em Êxodo 3 e Êxodo 4, foi dizendo, Deus vai libertar você, eu estou te chamando para libertar o povo para me adorar no deserto do Sinai. Então a convocação é para libertados para a adoração. Todo o diálogo das pragas, que se demora ali as 10 pragas, Faraó, deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. Então o grande evento é Êxodo 19. É o momento do culto ao Senhor e tudo que vai acontecer. Eles vão ficar de Êxodo 19 até Números capítulo 10. Tudo no Sinai. Em Números capítulo 10 é quando eles começam a peregrinação. De Êxodo 19 até o final de Êxodo, eles estão no Monte Sinai, Moisés vai subir, vai ouvir as orientações, passar os 40 dias. Vai ter alguns problemas, o problema da adoração ao bezerro. Eles vão receber todas as orientações que estão descritas no livro de Levítico. Eles vão receber as orientações como devem sair, peregrinar para ir para a terra. E em Números capítulo 10, eles vão caminhar. Mas perceba a importância desse bloco, a centralidade aqui desse encontro no Sinai. E aqui temos os 10 mandamentos, e no prefácio eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, nós dissemos isso, que nós não podemos olhar para os 10 mandamentos como meio de salvação, porque antes de falar dos 10 mandamentos, Deus disse, eu sou o Senhor que libertei vocês da escravidão. Eu sou o Senhor que salvei vocês. Então, o prefácio aos 10 mandamentos é a mensagem da graça. Aqui é a base dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é a convocação a um caminho de santificação de Deus para com os seus filhos que já foram redimidos. Vocês são redimidos. Eu libertei vocês. Agora é o modo de vida de como eu quero que vocês andem. É assim que nós devemos entender os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos jamais foram no Antigo Testamento como meio de salvação. Ele é um ensino para os redimidos de como nós devemos andar. O primeiro mandamento nós vimos no versículo 3, não tenha outros deuses diante de mim. É o mandamento contra a idolatria no coração. Não é que Deus esteja reconhecendo que existem outros deuses, mas é que Deus está dizendo que essa realidade é que pessoas criam outros deuses e Deus está dizendo, não faça isso no seu coração. Não tenha idolatria no seu coração, coloque alguém. As práticas dos egípcios era dizer que existiam outros deuses. Não faça isso, não tenha idolatria no seu coração. Precisamos entender os 10 mandamentos como esse elemento progressivo, porque o versículo 4, 5 e 6, que foi o que vimos no último estudo, fala sobre a corrupção do culto. Precisamos entender a conexão entre os mandamentos e a distinção entre os mandamentos. A conexão é que ele está saindo do coração para agora como eu evidencio isso. Ele está falando do ato de culto, o evento religioso. O primeiro mandamento fala do coração. O segundo mandamento fala do evento religioso. São duas coisas distintas, mas duas coisas conectadas, porque aquilo que está no meu coração eu vou evidenciar em algum ato, em um ato religioso. E esse ato religioso não pode ser corrompido. E nós meditamos um pouco como é grande esse mandamento, os anexos do mandamento, né? Porque fala sobre bênção e juízo. Fala, a tradução do verso 5 não é uma boa tradução, quando coloca Deus zeloso, a palavra é Deus ciumento, é uma palavra, a ilustração é como se fosse um casamento mesmo. O marido com ciúmes da mulher, é como Deus ele tem ciúmes de nós quando nós nos associamos com conceitos mundanos.
Tiago vai dizer exatamente isso em Tiago capítulo 4, né? O Espírito tem ciúme de nós. Não é mesmo o mundo, nem o que está no mundo. Porque o Espírito tem ciúme de nós. Não é aquele ciúme perverso, mas é o ciúme de direito. Deus, ele não quer que nós tenhamos relação com uma vida mundana. Nós somos a noiva de Cristo. São figuras matrimoniais. O segundo mandamento traz implicações para as famílias. Vimos isso, que a corrupção no culto, ela destrói a terceira geração, ou quarta geração. Basta você não trazer destruição para seu filho no culto, isso vai impactar até a terceira e quarta geração, como também traz bênção, porque um filho que tem uma adoração correta, na adoração correta ele ouve a mensagem da redenção, o seu coração vai ser redimido, e ele vai passar isso ao seu neto, ao seu bisneto, e de geração em geração nós teremos gerações abençoadas. Vimos que o segundo mandamento não trata sobre maldição hereditária, mas trata sobre as implicações de criarmos os nossos filhos numa adoração correta ou numa adoração equivocada. Implicações boas e implicações negativas sobre o segundo mandamento. É tão conflituoso o segundo mandamento, e por isso, na época da reforma, os reformadores gastaram tanto tempo escrevendo sobre isso, porque de fato o catolicismo havia transformado o culto em algo totalmente ofensor a Deus. Eles diziam que exatamente isso era a transgressão do segundo mandamento, era por isso que as gerações seguintes estavam totalmente se corrompendo. Mas o que é o terceiro mandamento? Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é o terceiro mandamento? O que é que vocês acham que o Senhor proíbe no terceiro mandamento? Esse é o primeiro mandamento. O versículo 7. Então, por exemplo, assim, eu vejo pessoas, eu acho horrível, eu não aceito, se alguém passar isso, meus filhos já até sabem, se passarem algum vídeo no meu celular com brincadeira com Deus, brincadeira com o nome de Jesus, por favor, eu digo logo, por favor, não me envie isso, eu não aceito. Então, onde eu falei isso, antes de ontem? Em nome de Jesus, em nome de Deus, não se brinca, porque Deus é santo, e a gente não deve, eu acho assim, não misturar as coisas profanas, as brincadeiras mundanas com o nome tão santo. Então, assim, e outras coisas, qualquer coisa que o pessoal fala, sem de Cristo tem poder, sem de Jesus tem poder, não sei o quê, tomando o nome do Senhor em vão, qualquer coisa. Eu penso assim, né? Eu acho assim, não sei se é certo, mas eu mesmo, na minha casa, eu não aceito piada, ninguém me conta piada na minha casa de Jesus, de Jesus é assim, de Jesus é assim. Não, eu não respeito ninguém, eu dou logo uma bronca. Agora, aqui não. Você quer brincar com o pastor, você brinca. Você quer brincar comigo, você brinca. Você quer brincar com quem você quiser. Agora, com Jesus, Deus, nem pense. Nem pense, porque eu não permito. Eu sou chata com isso. Minha mãe era chata com Maria. A gente falava alguma coisa com Maria. O professor disse na minha sala. Uma vez que Maria não era vista, ela fez conversa fiada, não sei o que. Eu cheguei em casa contando aquilo. Minha mãe disse, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa, tá aqui. Lá na ignorância dela. Pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa, minha filha, não sei o que. Quer dizer, e quanto mais eu que conheço a verdade, né? Certamente isso está envolvido, mas o que mais diz o terceiro mandamento? O que é proibido no terceiro mandamento? O que mais? O Senhor não terá por inocente. Primeiro, o que é o nome de Deus?
Nós somos tendenciosos a ler a Escritura com a nossa visão local, da nossa cultura. Mas temos que entender a terminologia bíblica dentro do contexto da terminologia bíblica. Essa expressão, o nome de Deus, ela não fala sobre as letras que referenciam a pessoa de Deus. Felipe, Rodrigo. Isso não é o nome de Deus. O nome de Deus é o caráter de Deus. Quero conhecer o teu nome, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Então, essa expressão na Bíblia, ela faz referência ao caráter de Deus. O nome de Deus é o caráter de Deus. É a pessoa de Deus. Então, há um problema também na tradução desse versículo, porque a ideia do versículo, literalmente, é assim: não levante o nome do Senhor, seu Deus, com corrupção. Não traga à tona, vamos tentar transliterar isso, não traga à tona o caráter de Deus junto com corrupção. Qual é a conexão do primeiro, segundo e terceiro mandamento? O primeiro mandamento é o meu coração. O segundo mandamento é corrupção do culto. O segundo mandamento. Certo. Esse tema, santidade une todos os 10 mandamentos. É o chamado à santidade, os 10 mandamentos, né? Mas eu quero atentar sobre esse movimento. Está no meu coração, eu vou para uma prática, a adoração. E o que é o terceiro mandamento? Eles são mandamentos aleatórios ou eles têm uma conexão? Levantar o caráter do Senhor com corrupção o foco do terceiro mandamento são as coisas separadas de Deus. A sua palavra, a oração, a pregação, os sacramentos. Então, quando você, e aí entra esse ponto, você traz uma brincadeira sobre os sacramentos, você brinca com a Bíblia, dizendo que de modo debochado da Bíblia, isso é você pegar uma coisa sagrada e misturar com corrupção. O mandamento é, você agora entrou na adoração. O que é que ocorre na adoração? A pregação, a oração, os sacramentos, as coisas de Deus. Todo mundo é de Deus, mas o terceiro mandamento ele está lidando com esses elementos que nós vamos ouvir sobre o caráter de Deus. É interessante que a explicação do Catecismo Maior ele diz qual é a transgressão do terceiro mandamento. Ele vai falar sobre isso. É quando você vai tratar de modo profano do sacramento. Não, é a explicação dos nossos pais. Eles entenderam que o nome de Deus não é as 4 letras que nós pronunciamos Deus. É o caráter de Deus, as coisas de Deus. É quando alguém debocha do sacramento. É quando alguém debocha da pregação da palavra. Essa pregação aí é uma coisa qualquer. O culto, e ele debocha do culto, ele está transgredindo o terceiro mandamento. As coisas de Deus. Primeiro mandamento, o meu coração. Segundo mandamento, a corrupção no culto. O terceiro mandamento, os elementos de Deus. A pessoa está misturando como se fossem coisas comuns ou profanas. O extremo oposto
da proibição do terceiro mandamento é o que está escrito na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. O que é essa oração do Pai Nosso? Já parou para pensar? Você está pedindo o que para Deus? O que você está pedindo? Você está pedindo para Deus tornar Ele mais santo? Não, porque a expressão é assim, santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja santificado. Tá, mas o que é essa petição? Santificado seja o teu nome. Você está pedindo o que para Deus? Para que nós santifiquemos o nome do Senhor. Santifiquemos nós. Santificar nós ou o nome do Senhor? Mas o nome do Senhor já não é santo? Mas nós devemos todos os dias fazer, eu acho. Santificar no nosso meio. Que o nome do Senhor, que já é santo, seja santificado em nossa mente, a nossa percepção sobre quem é o Senhor seja santificada. A petição é interessante, como os catecismos eles vão nos ajudar nesse sentido, né? Eles são é pura exegese, é pura explicação, pura teologia. Eles vão explicar isso. Não é que você está pedindo para que Deus seja mais santo. Você está pedindo para que o meu coração, né, Pai Nosso que estás no céu. Veja, qual é a conexão com esse santificado seja o teu nome? É porque às vezes a gente quer imaginar que Deus é o nosso Pai amoroso, mas a gente se afasta da realidade essas duas verdades que devem estar muito claras no nosso coração. Ele é Pai, mas Ele está no céu. Ele traz uma coisa tão íntima, tão amorosa, tão próxima, tão que traz tranquilidade no nosso coração. Ele é nosso Pai. Mas cuidado, porque nós precisamos ter esses dois conceitos no nosso coração sobre Deus. Segurança do amor paternal, mas também reverência. Ele está no céu. Ele não é o Pai. Ele não é Zezinho da esquina. Então, amor e reverência. Esses dois conceitos devem estar no nosso coração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Minha mente, o meu coração saiba disso, Senhor. Que o Senhor é um Deus que me ama. Mas que o meu coração entenda como o Senhor é santo, porque o meu coração ele tem essa tendência de se apartar disso, dessa percepção da grandeza de Deus. Então, o terceiro mandamento, ele é o santificado seja o teu nome. É que eu não tome o caráter do Senhor, a palavra de Deus, os sacramentos, tudo que é de Deus, como se fossem coisas vazias, que a Bíblia não seja tomada como se seja um livro qualquer, que o ato do sacramento não seja tomado como se fosse um mero comer um pão, um mero tomar o vinho. O meu coração não deve haver idolatria. Na hora do culto, eu não posso mudar as representações, o culto estabelecido por Deus e criar representações de Deus conforme a minha própria imagem. Eu não posso zombar da palavra de Deus, eu não posso zombar dos sacramentos, eu não posso nem mesmo não zombar, mas considerar isso como se fossem coisas iguais às outras coisas da vida, como se a Bíblia fosse um livro qualquer como qualquer outro. Esse é o terceiro mandamento. Isso daí lembra muito o contexto do profeta Malaquias, né? A gente vê o profeta dando sentenças ao povo e falando que o juízo de Deus sobre eles era porque eles estavam fazendo aquilo que Deus mandava, mas o coração deles estava distante. Eles até estavam indo para o culto, no entanto, eles estavam entregando qualquer coisa para Deus. E o pior, que Deus falou, olha, é melhor vocês não irem para o culto.
porque vocês em vão acendem o fogo do altar, em vão, porque eu não estou ouvindo as orações e o culto de vocês não está sendo prestado da forma correta. Vocês estão acendendo muito mais a minha ira ao cultuar de forma desleixada, ao cultuar sem o coração de vocês, do que a minha misericórdia e a minha bênção sobre vocês. Então eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Isso. Então nós precisamos ter uma visão mais ampla do terceiro mandamento, de ir além do pronunciar a palavra Deus, para entender que todo modo debochado ou desprezível sobre Deus, a sua palavra, os seus sacramentos, a sua pessoa, isso é a transgressão do terceiro mandamento. Tá? Qualquer desprezo. A transgressão do terceiro mandamento é em Atos capítulo 2, quando os homens veem as pessoas falando em línguas, um milagre de Deus, e eles dizem o seguinte: eles estão embriagados. Aquilo ali não era propriamente... Eles estavam reunidos, eles saíram, agora eles não estão no culto, é um evento externo, estão participando da festividade. E eles olham para um ato de Deus e dizem: eles estão embriagados. Eles estão desprezando um ato de Deus. Então eles pegam algo de Deus e traz como algo corrupto. Duas palavras que nós precisamos entender aqui, que podem dificultar a nossa compreensão, é o nome do Senhor. Você muda isso, essa concepção de palavra Deus, para o conceito mais amplo, a pessoa de Deus, o caráter, as suas obras, os seus sacramentos, a sua palavra. E vão, o termo vão no terceiro mandamento significa corrupção. Não é no sentido de vazio, mas de corrupção. E aí nós chegamos no quarto mandamento. O quarto mandamento também é um mandamento um pouco mais extenso, a semelhança do segundo mandamento. Nós temos o verso 8 ao verso 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você poderá trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que é que o quarto mandamento tem a ver com os 3 mandamentos anteriores? Fechamos a primeira sessão dos 10 mandamentos, né? O que é o quarto mandamento? É a junção dos mandamentos anteriores em um dia específico de culto, estabelecidos por Deus. Você não adorar a outros deuses, se você seguir os 3 primeiros mandamentos, o quarto seria a união deles em um dia específico. Esse conceito de junção, me parece que esse é o ponto. É uma junção numa direção oposta, né? Porque se você atentar, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento é não faça, não faça, não faça. E o quarto é uma afirmação. É como fazer. Então ele vai percorrer essa união, essa junção dos 3 mandamentos, e agora ele vai dizer como eu vou, porque o argumento do quarto mandamento, ele envolve o caminho oposto da idolatria. Se eu vou me encontrar com esse que eu digo que é o meu Deus, é porque eu não tenho outros deuses no meu coração. Se eu vou corretamente fazer aquilo que ele exigiu de mim, que é o segundo mandamento, nesse encontro, eu estou fugindo da adoração corrupta, eu não estou indo adorar um bezerro, eu não estou indo adorar uma imagem, eu estou indo para a adoração devida. E eu estou indo para a adoração devida por quê? Porque a palavra de Deus não é algo desprezível. Por que eu não fico na cama dormindo, não desprezo os sacramentos, não desprezo as coisas? É porque são coisas relevantes para a minha vida.
Me reunir, cantar louvores e entregar as minhas orações não são palavras ao vento, como um ateu diz. Por que o ateu ele não se importa com a adoração? Porque para ele não tem diferença. É a transgressão do terceiro mandamento. Então o quarto mandamento é onde se consuma essas verdades que devem estar no meu coração dos três mandamentos. É onde, de modo prático, eu vou dizer que não existe nenhum outro Deus. Eu vou adorar conforme Ele revelou e eu vou dizer que as coisas de Deus são santas, fazem diferença para a minha vida. Eu me reuni com Deus, eu saio como uma outra pessoa, não são coisas comuns da vida. A adoração, a oração, os sacramentos não são coisas vazias, ou nem mesmo semelhantes às outras coisas, elas são coisas de Deus. Eu vou me lembrar. Me parece que esse padrão é um padrão, a primeira parte, 4 mandamentos, o quarto mandamento ele consuma os outros 3. E o que é o 10º mandamento? O que é que ele faz? É o mandamento interno, o mandamento que trabalha o coração. Ele já tinha falado não roubarás, não matarás, não tome a mulher do seu próximo, mas não adulterarás. E no 10º ele fala, não deseje essas coisas, não cobice. Não cobice é aquilo, a cobiça começa no coração. E a partir daí, você... Então, a primeira tábua nós temos 3 mandamentos e um fechamento no quarto. E o segundo bloco nós temos a mesma coisa, nós temos uma série de mandamentos e o último mandamento é o fechamento, é a conclusão, olha o teu coração sobre tudo isso, é aqui onde você vai cumprir. Porque a exigência de Deus não é apenas para você não pegar a arma e enfiar na barriga do outro, é que você não pode ter ódio no coração. É que você não apenas vá lá e tome a casa do próximo, é que você não deseje tomar a casa do próximo. Então, perceba que nós temos esse padrão aqui nos 10 mandamentos, o fechamento nas coisas de Deus e nas coisas do próximo. Mas, olhando para o versículo 8, lembra-se do dia de sábado para o santificar. Aqui nós temos o primeiro problema na nossa tradução. E é o problema que o adventista ele pega, e faz uma confusão. No hebraico, a palavra que foi traduzida por sábado, ela não é o nome do dia. Shabá. Nós chamamos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. São o nome dos dias. A palavra hebraica, ela não fala, não significa sábado. Ela significa, esse termo é um termo relacionado ao que acontece no 7º dia. Fala sobre culto. Isso vai ficar muito claro quando você estudar Levítico capítulo 23, você vai ver o seguinte, que o culto, o Shabá é o evento de culto. O Shabá ele vai acontecer em alguns outros dias. No Pentecostes ele acontece no domingo. No primeiro dia. O Shabá, então você não pode dizer que Shabá é sábado, porque como é que você vai entrar em crise? Você vai dizer que Shabá agora é domingo? Então o Shabá é o culto e ele acontece várias vezes no 7º dia, que é o sábado. Mas você não pode dizer que Shabá é sinônimo de sábado, porque o Shabá, ele às vezes vai acontecer na quarta-feira. Ele às vezes vai acontecer, dependendo do calendário, no ano. Você vê, pega o calendário judaico, as celebrações, está dizendo lá que as celebrações devem acontecer a Páscoa, 10º dia, depois dia dos pães ázimos, no primeiro dia após, que vai acontecer no domingo, vai acontecer às vezes, dependendo do ano, na segunda, vai acontecer o Shabá. E aí você vai pegar o livro de Levítico que está lá. No primeiro dia, após o 7º dia, vai acontecer... Esse Shabá, a raiz dessa palavra, Shabá, é um descanso, Shabá. Esse Shabá, ele é um termo técnico. É um termo técnico. O que é que significa? É o descanso de culto. De culto. Quando é o descanso que você encontra na sua alma quando você cultua o Senhor. É um descanso de culto. Então é um dia separado para cultuar, descansar.
Para cultuar, descansar no Senhor. Agora, assim, isso se torna um pouco mais complexo, porque se você estudar Hebreus capítulo 4, essa palavra ela vai ser usada em vários sentidos na Escritura, mas todos conectados. Então, Hebreus capítulo 4 vai dizer o seguinte, que quando o povo entrou na terra prometida, eles encontraram o descanso. Quando uma pessoa se converte, ele encontra o descanso. Quando uma pessoa adora a Deus no dia do Senhor, ele entra no descanso. E quando nós entrarmos na glória, nós entraremos no descanso. Então, esse descanso da presença de Deus, ele tem aspectos distintos. Quando alguém se converte, ele entra no descanso, no Shabá. Então, tem esses sentidos. Mas o sentido do mandamento aqui, Shabá, lembra-te do dia de Shabá. Literalmente é o sétimo dia, tá? Ordinariamente é o sétimo dia, mas você não pode dizer o dia de Shabá, traduzir isso por sábado, porque aí você vai entender que o que Deus está falando está estritamente relacionado com o sétimo dia, e não é isso. A palavra não significa sábado. A palavra significa a adoração que geralmente, nesse contexto, acontece no sábado, mas que vai ter momentos que vai acontecer no domingo, como o dia do Pentecostes. O Shabá acontece no domingo. Então, toda vez que você lê a palavra sábado, você precisa desassociar isso, não é uma boa tradução. Shabá é o que acontece, é a adoração que acontece no sétimo dia. Mas os adventistas levam isso aí a sério, sobre o sábado. Sobre o sábado. Por quê? Porque eles, primeiro assim, onde é que eles estão dizendo assim que Deus está mandando adorar no sábado? Aqui é verdade. Agora, Deus disse que essa palavra significa sábado? Não, ele está dizendo... Por quê? O que os adventistas precisam fazer, e é onde nós precisamos confrontar eles, é estudar estudar o capítulo 23 de Levítico, onde o Shabá ele vai ser usado para adoração no primeiro dia, para outros dias na semana. Todo o calendário de festividades judaicas, onde haviam vários atos de culto, a palavra Shabá era usada para adoração em outros dias. Então você não pode traduzir. É como se eu tivesse o seguinte: se eu vou traduzir Shabá por sábado, no Pentecostes, o Shabá vai acontecer no primeiro dia da semana. Como é que você vai traduzir por sábado? No Pentecostes, o sábado vai acontecer no primeiro dia da semana. Não tem sentido isso, né? Porque Shabá não pode ser traduzido por sábado. Shabá é o culto. É como se você estivesse traduzindo: no Pentecostes, o culto vai acontecer no primeiro dia da semana. Porque no Antigo Testamento eles não adoravam só no sábado. O sábado era, de fato, o dia ordinário. Mas nesses eventos específicos, e o grande evento, aqui tem uma ponta de profecia. O sábado eles adoravam, mas tinha o grande dia. O dia do Pentecostes, da grande libertação. O Pentecostes, ele é o dia 50, depois de 7 sábados, 7 Shabás, que ocorrem nos sábados. Existe um dia ápice, que é o primeiro dia da semana após esses 7 sábados. Esse Pentecostes, ele representava uma coisa muito maior para representar essa história da redenção. Depois de 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, haveria um ano 50, o ano jubileu. Para representar o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, o jubileu era o dia onde todas as dívidas deveriam ser perdoadas, todos os escravos deveriam ser libertos. Mas assim, lá em igrejas adventistas, eles também têm culto dia de domingo? Não. A adoração é no sábado. Domingo. O dia de culto para eles é o sábado. É o dia de adoração. Para nós, domingo para eles é no sábado. Primeiro nós precisamos entender assim, o que é o mandamento do Antigo Testamento e por que existe transição. Tá? O ponto aqui importante o versículo 9 diz assim: durante 6 dias você pode trabalhar e fazer a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado
ao Senhor seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro, das suas obras, das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que é santificar esse dia? Qual é o argumento para nós separarmos esse dia para adoração, para entrarmos no descanso de Deus? Por que nós devemos fazer isso? Separar esse dia, guardar esse dia especificamente para a obra de Deus, adorar o Senhor e a casa do Senhor. Isso é o que nós devemos fazer, mas por que nós devemos fazer? Porque é um dia separado para Deus, meu Deus. No caso, nosso dia é o primeiro dia de semana, domingo. Tá, mas olha para o texto, o que o texto está dizendo? Por que nós devemos fazer isso? Deus deixou o exemplo. Porque Deus deixou um exemplo da criação. Perceba, a criação, ela não é... Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º descansou, não é porque Ele não tinha capacidade de fazer isso em um dia ou em um segundo. Ele queria ensinar um padrão de como se deve viver a vida. Nós precisamos trabalhar. Ele criou o mundo em um ciclo semanal. Isso não é convenção cultural. Isso é convenção da criação. O Criador disse, 6 dias, se afadigue, trabalhe. E um dia é dia de culto. Ele não fez isso porque ele ficou cansado. O descansar de Deus não pode ser tratado como coisa física. Ele separou um dia para que aqueles que foram feitos à sua imagem entrem no descanso espiritual. Entrem no descanso. Entrem em relacionamento íntimo com Ele. Aí as pessoas que não... hoje, as pessoas que são contra o dia do Senhor dizem assim, mas todos os dias são dia do Senhor. Onde é que está errada essa frase? Todos os dias são dia do Senhor. Onde é que está certo e onde é que está errado? Está certo que todos os dias são dia do Senhor. Agora tem um dia específico para guardar o Senhor. Todos os dias foram criados por Deus, né? São propriedades de Deus. São propriedade de Deus. No entanto, Deus estimou um dia para ser separado para o seu culto. Tá. Então, se eu usa, vamos, veja, como? A ordem. Mas as palavras, elas têm conotações diferentes. Quando eu digo todos os dias são dias do Senhor, no sentido de que todos os dias são propriedades deles, foram feitos por eles, isso está correto. Quando eu digo que todos os dias são dias do Senhor, no sentido de que nós devemos não fazer nada, você não vai trabalhar, você não vai estudar, você deve ficar na igreja todos os dias, isso está errado. O dia do Senhor é usado na Escritura para falar sobre o dia de exclusividade para culto. Então, Deus criou o mundo para que você use 7 dias exclusivos para o culto? Não. Todos os dias não são dias do Senhor, nesse sentido. Pelo menos para ir à igreja, mas em casa... Não, veja, dia do Senhor é no sentido de adoração exclusiva. Veja, toda a nossa vida deve ser vivida para adorar a Deus. Mas você vai sair de casa para trabalhar, você vai sair de casa para estudar, você vai fazer... A sua rotina de segunda a sábado é uma, a sua rotina no dia do Senhor deve ser outra. Esse é o sentido. O dia do Senhor é um dia em que a prioridade e o foco deve ser a adoração. E nesse sentido, os outros dias não são iguais a isso. Então você não pode dizer... Você pode dizer todos os dias são iguais no sentido de que eles são propriedades. No sentido da exigência da adoração, todos os dias não são iguais. Existe um dia diferente. Deus trabalhou criando o mundo em 6 dias. Esses dias são semelhantes no quesito trabalho. Como eu vivo a vida. Em todos os dias você pode orar, ler a Bíblia, ter uma dedicação para Deus. O que se espera é que no dia do Senhor essa sua dedicação seja intensa, exclusiva. É no quesito exclusividade. Naquele dia, você deve dedicar tempo para Deus, cantar louvores, orar ao Senhor, mas você não pode fazer desse dia, abandonando os seus estudos, as suas responsabilidades nessa vida,
Então não tem nada de espiritual você pegar o seu filho e tirar ele da educação e dizer assim, eu vou deixar o meu filho 7 dias na semana na igreja. Um pai de família dizer o seguinte, eu vou deixar trabalhar para ficar os 7 dias na semana na igreja. Não tem nada de espiritual nisso, porque isso é, de fato, uma transgressão na ordem. A ordem é, Deus criou um homem para trabalhar, para viver a vida trabalhando. Nós vamos nos afadigar no trabalho e vai haver um dia. Deus nos deu um exemplo. O mandamento, ele repousa sobre esse padrão de ciclo semanal. Deus criou o mundo em 6 dias. Não por causa da sua incapacidade, mas porque ele queria nos mostrar um padrão de como viver a vida. 6 dias. Vive intensamente, trabalhe. Esses 6 dias, será que eu vou viver sem pensar em Deus? Não! Vou viver para a glória de Deus. Vou orar, vou ler a Bíblia, vou cantar louvores. Mas ele não deve ser vivido do mesmo modo como é o dia da adoração. Esse momento onde eu vou dizer, não existem ídolos na minha vida. Eu quero adorar de modo correto. E as coisas de Deus são sagradas. Não são comuns. Eu vou lembrar do dia do Shabá para o santificar. O que é santificar aqui? Essa palavra tem vários conceitos. Santificar pode ser o sentido de aquilo que é puro, em contraste com o que é pecaminoso. Ou santificar na Bíblia pode ser aquilo que é exclusivo, em contraste do ordinário. O que é santificar no 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para santificar esse dia, porque os outros dias são corruptos, é isso? Porque os outros dias são ordinários, são comuns. Nesses dias eu vou trabalhar, vou fazer rotina, mas tem um dia que é diferente. Santificar no sentido de diferente. Esse dia tem que ser tratado de modo diferente. Eu não posso fazer as mesmas coisas que eu faço na correria do meu dia a dia. Lembre para tratar esse dia de modo diferente, exclusivo. Todos os dias são santos? Em que sentido? Propriedade de Deus. Devem ser vividos longe do pecado. Todos os dias são santos no sentido de exclusividade? Só um dia eu devo parar tudo. Imagine o pai de família que diz o seguinte: rapaz, eu quero ser espiritual, eu não quero trabalhar para sustentar minha esposa, meus filhos, eu quero passar os 7 dias na semana na igreja orando. Isso é espiritual? Porque todos os dias não são santos no sentido de exclusividade. Existe um padrão de como a vida deve ser vivida. Não adorar é uma desordem. E não trabalhar também é uma desordem. Quando o ser humano ele cresce, forma a família e ele diz assim: eu não quero trabalhar. É uma desordem. Deus está ensinando como nós devemos viver a vida, colocando Ele em primeiro lugar. Você vai trabalhar e você vai adorar. Esse é o padrão. Porque Deus criou o mundo e o santificou. Então, Deus diz aqui no final do versículo 11, diz que Deus santificou esse dia. O que é que Ele fez com esse dia que não fez com os outros? Os outros dias são corruptos e esse dia, o santificar é separar. Ele separou para a adoração. Ele santificou, separou para a adoração. Aí nós temos os 10 mandamentos que são repetidos. Deuteronômio capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler o mesmo mandamento. Todos os mandamentos são iguais. Os mandamentos são repetidos. Mas existem leves diferenças. Vamos ler Deuteronômio 5, verso 12 ao verso 15 e tentar identificar qual é a diferença da repetição do 4º mandamento. Deuteronômio 5, verso 12 ao verso 15. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem um estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com a mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, anunciou que você guardasse o dia de sábado. Qual é a diferença entre a descrição dos 10 do quarto mandamento em Êxodo 20 e em Deuteronômio capítulo 5? Versos 14 e 15. Ele expande que não é apenas para você, mas tudo aquilo que você tem domínio na sua família, seus funcionários, seus trabalhadores. E no verso 15 ele explica o contexto. O argumento pelo qual eu devo separar um dia em 7 para adorar a Deus, em Êxodo 20, é a criação. Qual é o argumento pelo qual eu devo adorar a Deus em Deuteronômio 5? Redenção. Os teólogos eles dizem o seguinte, que aqui está o prenúncio da transição que vai acontecer no Novo Testamento. Já existem alguns prenúncios. Levítico 23 é um capítulo extraordinário para entender que o grande ápice está no dia do domingo, do primeiro dia da semana, porque o grande evento do Pentecostes, ele acontece depois dos 7 ciclos de 7 semanas, 7 sábados. Depois dos 7 sábados você vai ter o grande evento e daquela adoração que é no domingo. A comunidade judaica celebra o Pentecostes até hoje no domingo, porque o domingo é o grande dia em Levítico 23. E aqui, o argumento pelo qual eu devo celebrar. Por que eu adoro a Deus? Porque Deus me criou para adorar Ele. Mas eu fui tomado de pecado. O meu pai pecou, Adão. Por que eu adoro a Deus? Porque Deus me fez uma nova criatura, uma nova criação. Por isso os reformadores eles diziam o seguinte: quem adora no 7º dia repousa sobre a base da criação. Quem adora no primeiro dia repousa sobre o dia em que se consuma a obra de Cristo, o dia da ressurreição, a base da redenção. É nesse dia que eu trago à memória a nova criação. A obra de Cristo é chamada na Bíblia de nova criação. Eu trabalho para adorar na antiga aliança, na nova aliança. Eu adoro para trabalhar. Ele veio até mim, ele restaurou. Os teólogos eles dizem que essa inversão de ponta, né? Trabalhar para descansar e descansar para trabalhar, tem a ver exatamente com o que a obra de Cristo é uma restauração. Ele inverteu tudo. Vamos ver exemplos disso em João capítulo 20, quando a igreja está reunida, o Senhor aparece para eles ressurreto no primeiro dia da semana. Eles estavam reunidos. Tomé não estava presente. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 20. É no primeiro dia da semana que o Senhor aparece. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, João ele está enfatizando isso. Ele quer destacar que a igreja estava reunida para adorar no primeiro dia da semana. Estando trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Acontece, verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Acontece o problema que Tomé não estava presente. E ele disse: se eu não ver, não tocar, eu não vou crer. Aí veja o verso 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos
E Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio e se pôs no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. No outro domingo, ele novamente fez isso. No Pentecostes, eles estão reunidos celebrando a festa judaica, que é no domingo. O Espírito Santo é derramado. A igreja se reúne no domingo. Mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 16. Perceba o que diz 1 Coríntios capítulo 16. Versículo 1 e versículo 2. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa a quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Ele está levantando uma oferta da igreja para uma outra igreja que está com pessoas passando necessidade. Ele diz: olha, no primeiro dia da semana façam coletas. Era quando a igreja se reunia para adorar. O primeiro dia da semana é o dia da adoração, em que eles se reuniam para separar ali o sustento para ajudar as pessoas. Veja, um texto que é um tanto quanto complexo, se você caminhar para Hebreus capítulo 4, é o texto que eu expliquei, que ele faz a conexão desses vários usos dos termos descanso. Ele fala descanso sobre o sétimo dia, descanso sobre entrar na terra, descanso sobre a criação. E ele vai dizer claramente que esse descanso, ele aponta para o descanso eterno, Hebreus 4, verso 8. Ele vai dizer: ora, se Josué lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Lembra que no Antigo Testamento eles estão dizendo assim: vamos confiar no Senhor que nós vamos entrar no descanso. Ele está falando da terra prometida. Josué diz: vamos marchar firme para entrar no descanso, ganhar a batalha contra Jericó, entrar na terra prometida de Canaã. Só que o Hebreus 4 explica o Salmo 95, quando Davi diz: nós precisamos entrar no descanso. Aí Hebreus 4 está explicando, ele está dialogando com vários textos do Antigo Testamento, ele está dizendo o seguinte: por que Davi, que já estava na terra, ele continuou falando sobre um descanso? Se Josué tivesse dado descanso, ele não falaria posteriormente de outro descanso. Porque o descanso de entrar na terra